Nunca a arte precisou tanto da ciência. Nunca a ciência precisou tanto da arte. Nunca precisamos tanto das duas. Festival Arte Serrinha 2020. Arte e ciência, em novo formato, de julho a novembro. Mais vivos do que nunca. Estamos de volta agora com o som. Essa é a Live Serrinha, trazendo para você o resultado da nossa oficina de performance e fotografia, com Gal Ópido e com Lucilene Moreira. E o Gal já está aqui agora de volta. Vamos colocá-lo aqui. Tá me ouvindo, Gal? Tudo bem por aí? Estamos agora com o Gal. Vamos conferir aqui se está tudo certinho. Tá me escutando, Gal? Conectando áudio. Alô, Gal. Seu microfone ainda está fechado. O botãozinho da esquerda. Oi, beleza. Aê! Bem-vindo, Gal. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Como está? Estamos bem, tem essas desavenças eletrônicas, né, com internet e tal. Acontece. Então, você vai apresentar pra gente, né? Como é que ficou o resultado da oficina de vocês, né? Você está com uma apresentação, eu não sei se você quer começar explicando um pouquinho, e eu vou ficar aqui de butuca, só ouvindo. Tá com você. Bom, boa tarde aí, para quem está vendo e tal. E, bom, já é a quarta vez, se não me engano, né, que eu sou convidado pela Serrinha, através do Fábio, a Serrinha, através do Fábio do grupo, para ministrar oficinas aqui, né? Aqui, na verdade, é um cenário muito generoso, né, com várias opções, né, de temas para você desenvolver em termos de captação de imagens, né? Então, para essa tarefa que a gente colocou, foi convidado também a Lucilene Moreira, né, que é uma performer que está comigo, assim, desenvolvendo parcerias há muitos anos, né? E isso é uma condição quase que fundamental, né? A gente lidar com corpos que têm história em comum. Isso faz com que o nosso vínculo, né, com os conteúdos que a gente quer explorar, eles tenham mais fluidez, né? Então, esse ano, basicamente, quando eu fui convidado pelo Fábio, teve um evento, né, um episódio aqui, que não acontece nessa época, mas aqui é raro, mas teve um pequeno incêndio aqui na Serrinha. Na verdade, isso me chamou a atenção por essa devastação que está acontecendo no Brasil, né? E ela basicamente capitaneada pelos incêndios, né? Pelas queimadas. Então, quer dizer, o Brasil ele vive, né, um momento muito drástico, assim, né? Que pode até ser aplicado, né, a alegoria de queimada pela queimada de várias áreas do conhecimento nosso, pelo menos interrupção, né, disso, né? E sempre a arte e a ciência, elas têm uma vida autônoma, né? O Galileu também enfrentou algumas tensões com o próprio Vaticano, por causa da relação dele com a ciência, mas ele falou, olha, tudo bem, eu aceito as restrições que vocês estão impondo a mim, mas internamente ele desenvolveu toda
a concepção que ele tinha a respeito do universo científico que ele estava trabalhando, né? Então, para a nossa sobrevivência, né, para a estabilidade de algum jeito, né, da aventura humana na Terra, não tem outra saída se não tiver essas duas frentes, né, que são gêmeas, né, ciência e arte. A arte tem esse papel de olhar os nossos movimentos, as coisas que acontecem de uma maneira mais satélite, né? Sem estar contaminado muitas vezes com as tarefas, com as vidas do dia a dia, mas é fundamental esse afastamento para que haja um tipo de compreensão mais assim global. De vez em quando até eu fico pensando se a importância, né, que a música nordestina, né, que os autores e compositores nordestinos, né, a partir da Bahia, Gonzagão, os baianos, o Gil, Caetano, todo mundo, se a própria posição geográfica, né, que o Nordeste tem em relação ao Brasil, e principalmente ao eixo Rio-São Paulo, que tem essa tradição de ser o eixo térmico, né, em relação à exposição do fato cultural, tal. Mas essa posição mais satélite deu condições que se pudesse ter uma espécie de relatividade, né, das coisas. Então, a maneira, né, como se leu a canção popular, né, a partir de lá, foi muito rica para a gente, né? Hoje a presença ainda, né, desses compositores são presenças vivas para a gente, né? Que tiveram essa capacidade de entender. De repente chega o Caetano em São Paulo e faz sampa, né? Consegue tramar todos os conteúdos, né? As aparências que enganam e não enganam, né? Da própria cidade, né? De toda, né? Essa percepção daquele que vem de fora e entra por aqui, né? Então a gente estou colocando isso porque a cultura, né? Ela tem isso, né? A própria ciência, né? Eu acho que quando Fleming descobriu, né, a penicilina, tal, foi um acidente, né, que ele estava desenvolvendo um determinado processo de laboratório, e de repente o colega dele pergunta como é que andava, né, os estudos dele. Ele foi mostrar algumas lâminas e uma delas, ou mais de uma, ele tinha deixado fora da refrigeração que precisava. E aí desenvolveu uma auréola em volta que ele achou estranho. E essa estranheza ele foi investigando, investigando e chegou, né, talvez uma das principais drogas, né, para a humanidade, que é o desenvolvimento dessa série de antibióticos e daí para frente, né? Então, esse papel que tem a ciência e a arte, né? Se a pessoa não tiver uma mente aberta, ela não consegue entender essas relações. Então, estamos aqui, né? Hum? Ah, tá. Então, bom, aqui voltando então a Serrinha, na verdade, a dificuldade que a gente encontra é fazer uma seleção de estímulos, né? Porque são muitos, né? Porque como são todas esses acontecimentos, eventos que acontecem aqui, as obras, muitas dessas obras ficam aqui. Então fica a memória de ações que tiveram outros artistas, né? São 19 acontecimentos da Serrinha aqui, nesses últimos anos aí, né? São quantos anos? Desde 2002, né? Então, tem esse testemunho vivo aqui, né, nesse campo, né? Então, é um campo minado do bem, a gente pode falar, né? Então, já o primeiro reconhecimento que a gente fez aqui foi exatamente passando por esses sítios artísticos, né?
de repente tem o Bijari, tem outro, tem vários artistas tal. E esse grande cenário que ficou dessa pequena área com esse carbonizada tal, né? E isso foi um tema que a gente desenvolveu, né? Um dos temas que a gente desenvolveu. E esse vínculo, na verdade, a gente desenvolveu paralelamente um grupo presencial de poucas pessoas, né, observando, né, todos os protocolos aí, e um via eletrônica, né, como a gente está fazendo aqui. E é interessante porque a gente agora cruzou a experiência dos dois. Então, essa via eletrônica, o que provavelmente a gente está sentindo é que ela vai ser uma ferramenta a mais. Ela acho que vem para ficar e é muito interessante pela possibilidade de transitar informações e experiências em tempo real para várias partes, né? Independente de fronteiras, limites de estados e assim por diante, né? Então a gente vai colocar para vocês algumas imagens referentes de referências que a gente deu. E eu avisando que as perguntas podem começar a surgir imediatamente, ou seja, se elas já estiverem, que dentro do possível a gente vai conversando com vocês e colocando isso em questão. Né? Eu acho que o papel, né, que a gente faz é de uma coordenação, né? Nessa área da expressão. O papel nosso é muito mais estimular e criar focos, né, que possam gerar controvérsias, polêmicas e soluções ao mesmo tempo nessa área da expressão, que como não é uma área que lida com acúmulo aditivo de conhecimentos, como é a matemática, a física, né, não que elas não sejam criativas, muito pelo contrário, mas a expressão ela lida com elementos que são, né, que se flutuam, são mais liquefeitos assim, né? Então a função da gente é realmente promover, aproximar de questões, citar referências, né? E mesmo as soluções que eu tenho visto assim de alguns trabalhos, elas surpreendem mesmo, né? Pela pela profundidade e tal, né, e pela propriedades delas, né? Então, vamos colocar algumas imagens, as imagens que a gente deu para como estímulo para eles, né? Essa talvez é do primeiro, esse é do primeiro dia? Tá. Pode ir passando. Então, na verdade, você pode voltar um pouquinho no anterior, a gente tem um grande tronco aqui, né? Que é aqui a gente tem um conjunto aqui da Casa Amarela, com o restaurante, e uma praça, né? E essa praça tem esse tronco escultura aqui, né? Que ela é muito interessante, né? Porque a árvore é um testemunho do sítio histórico aqui da Serrinha, né? Então, o nosso estopim de origem foi exatamente esse tronco, né? E as intervenções que a gente foi fazendo, né? Aqui no caso a Lucilene, ela já começa, os dois já começam a fazer essa fusão corpo, né? A natureza inerte, né? Que no caso da árvore ela está nessa situação, né? A natureza viva, mas inerte agora, né? Sem seiva e tal, né? Pode passar. Aí do grupo que participou, tinha alguns performances. E a gente, então, tem que ter essa leitura meio concomitante, né? Tem a Lucilene como a geradora, né?
dos movimentos gestuais, tal. E aí tem duas pessoas que entraram, né, com formação também na área, né, atuando. Então começa a ter uma interferência conjunta, né, das três pessoas. E mais a Catarina Gushkin, que é uma artista plástica que tem um universo muito ligado à ancestralidade dela com Okinawa, e agora a aproximação, né, dessa ancestralidade Okinawa com os índios, né, com as ocupações que tiveram a partir do Estreito de Bering, né, pela Ásia e tal, que na verdade existe muita similaridade, né, física e cultural, né, entre a Ásia, Japão, principalmente no caso dela que está mais focada, né, com o conhecimento de Okinawa, né, que foi um império independente, depois foi anexado pelo Japão, que ainda é uma polêmica que existe sobre essa anexação, né? Mas aí, bom, e é isso, né? Então ela também está muito ligada a esse sítio que está aqui, né? Que tem o Fábio Deldu, que tem feito uma pesquisa sobre tribos, né? Sobre as ocupações que aqui tiveram, né? Então tudo isso, né? Todo esse conjunto, esses vetores assim, foram instigando a gente, né? Porque o corpo, como a gente sabe, né? Tem o corpo que a gente tem acesso pela visão de dimensões, texturas, tal, isso, e tem outro corpo que está entre os ouvidos, né? Que é o corpo mental, né? O que um corpo pode fazer, né? O que é esse corpo, como ele se entende e o que ele pode fazer, o que ele pode significar, né? Então, a gente trabalha com corpos, né? E principalmente corpos que tenham intenção de ser, né? Pode ir. Aqui a Lu também. É um aquecimento que a gente está fazendo, né? De pegar, na verdade, coordenadas, né? Dessa grande escultura, né? Do tronco, né, e começar a interferência. Por exemplo, aqui, essa postura é a Thaísa que está construindo. A partir dela, a Catarina está fazendo as intervenções que, a partir de uma leitura desse corpo, né, ela chama de caligrafias imaginadas, que ela é meio é um alfabeto híbrido, né, entre os ícones japoneses da escrita, né, e ao mesmo tempo estímulos que ela tem, assim, do universo gráfico visual dela, né. Aqui é uma instalação que foi o autor qualquer, Fábio, da instalação do Fusca, Lucas Bambosi. É uma instalação do Lucas Bambosi, é um Volkswagen, um Fusca, né? Um Fusca bem alterado, como se fosse... Quer dizer, a carcaça é memória de acidente, né, de ações violentas, tal, né? E aí já os corpos devidamente já instigados pela grafia da Catarina, né? Tem uma ocupação, né? E eu tinha imaginado esse sítio, assim, esse lugar, porque ele tem uma coisa muito característica, né? Porque você tem essa escala, que é quase uma escala, né, como se fosse um acidente, né? Um acidente com essas pessoas caracterizadas de uma maneira muito peculiar, mas o carro, ele está sobre uma determinada ação, né? O acidente, quando deforma a matéria, é um tipo de interferência de forças, né? Então, a própria
a própria intervenção, né, gráfico-corpórea, ela também tem um pouco esses estímulos, né, principalmente na Thaísa. Então, a gente tem um pequeno grupo aqui, com essa carcaça, dentro de uma paisagem quase que planetária. Quer dizer, esse horizonte onde você vê essa lâmina de água, sabe? Você vê a mantiqueira, né, tecendo esse skyline, né? Então, ele te dá... essa imagem, ela te dá várias escalas. A escala humana, aquele corpo que está pulsando para a gente na sua nudez, o carro na sua nudez, descaracterizado pela deformação da matéria inicial, e em escala, até chegar quase numa possibilidade de ter o próprio planeta sinalizado. Né? Então, aqui, né, no sítio da Serrinha, o sítio que eu falo da fazenda, o lugar da Serrinha, ele é muito generoso nesse sentido. Né? Você pode estar até dentro de um ateliê, de uma produção fechada, né? Onde você está junto com materiais, elementos de representação, tudo como se fosse, né, uma oficina mesmo, até essa grande escala, né? As intervenções podem surgir de várias dimensões, né? Aqui a gente volta para o tronco, a gente não está fazendo o roteiro que a gente fez um dia. A gente está cortando isso com uma coisa com outra para vocês perceberem como é que foram as ações aqui, na hora sublinhando mais os corpos. Aqui, esses corpos não vieram, quer dizer, no momento que a Catarina desenha o corpo da Thaísa, né, que é a pessoa que está à direita da nossa tela aqui, na verdade, isso começa, de uma certa maneira, contamina as ideias para os outros. Né? E de repente, mesmo na hora que eu estou fotografando, né, junto com o grupo, eu sugeri para a Catarina essas pintas, né, que faz uma conexão, né, com a onça pintada, com animais aqui da região, tal, né, de uma forma de criar essas similaridades, né, e essas fruições, né, entre paisagem e corpos. E os gestos também são gerados a partir disso, né? Aqui eu pedi até, em determinado momento, que as cabeças sumissem, que elas conversassem mais enquanto volume, enquanto grafismo, com os troncos, né? E aí foi se desenvolvendo. Aqui é interessante essa situação, que é uma situação alegórica, né? Eu até falo, por exemplo, comento que a fotografia ela tem uma conversa distante com a realidade, né? Quase todos os meios de expressão mantêm essa conversa com uma certa distância. Entre nós mesmos, a gente sabe que a realidade a gente pode colocar sempre entre aspas, né, essa palavra, porque ela é sempre sujeita a investigações, a desconfianças e concordâncias, né? Então, por exemplo, citar, né, no caso da fotografia, vamos dizer que eu tenho um fotógrafo viajando para o interior de São Paulo que vai para um sítio, né, no final de semana. De repente, é um fotógrafo que basicamente o universo dele está ligado a paisagens. De repente ele vê que tem um acidente grave na beira da estrada. Ele para o carro dele, ele pode fazer 3 conjuntos de fotos. Se naquele momento, naquele ponto da estrada é um dos momentos mais assim brilhantes da paisagem, né? Ele pode fazer uma foto da paisagem. De repente ele pode
socorrer, ou as pessoas podem já estar em processo de socorro. Ela faz a foto da paisagem, ou pode, no carro, fotografar as pessoas que estão gravemente feridas. São duas imagens diferentes, uma foto de paisagem e outra das pessoas que estão gravemente feridas. Ou mudar o ângulo, fazer as pessoas dentro do carro feridas, e uma parte da janela que está mostrando essa paisagem potente que tem exatamente nesse ponto. São 3 situações diferentes. Né? Essas pessoas fotografadas dentro do carro feridas pode ser em qualquer lugar. O ambiente que define naquele caso é o carro, é a cabine do carro. Na hora que vira a câmera para a paisagem, que aparece um fragmento da paisagem, dá uma outra relação. Né? Então vocês veem, a gente pode optar por várias situações. Tem uma foto de um fotógrafo americano que muitas vezes eu uso para isso, que é uma foto de um incêndio num bairro periférico a uma cidade americana, de uma casa de uma família razoavelmente equipada, tal. Tem um incêndio, a foto é assim, um incêndio numa casa, tem 2 bombeiros, né, o carro de bombeiros, e uma banca de abóboras, com um vendedor de abóboras. Né? Quer dizer, a cena é essa. Né? E aí você fala, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, como é que vocês montariam uma imagem com esses elementos que eu coloquei? Né? Você tem infinitos roteiros que você pode fazer uma opção eminentemente cromática. Olha, o laranja das abóboras com o fogo, pode inverter, o primeiro plano é isso, o segundo plano é isso. Tá? Se você dá para um roteirista desenvolver uma imagem com isso, ele tem dezenas de caminhos. No final, a imagem resultante desses conjuntos, né? Bombeiros, 2 bombeiros, uma casa pegando fogo e um vendedor de abóbora. A imagem resultante, que foi captada pelo fotógrafo, é a casa pegando fogo, obviamente, a escada de bombeiro, ela já está num processo intermediário, quer dizer, não está... É o fogo naquele meio início, né? Aí tem o vendedor de abóbora e o bombeiro está comprando abóboras. É essa foto que tem. É exatamente o fato que ele captou. E que cria um elemento dentro do conteúdo da imagem que perturba uma certa ordem que você teria. Não, o bombeiro tinha que estar lá na escada apagando o fogo junto com o companheiro. No final, ele está resolvendo uma situação doméstica, comprando uma abóbora, né, para fazer parte lá da dieta dele, da família dele. Aí você fala como é que as pessoas relativizam, né? Você fala, não, o bombeiro tinha que estar dentro dessa aflição que está acontecendo da família que está perdendo a casa. Então, só para colocar como é que, né, a fotografia é sempre uma seleção. É sempre uma seleção. Você elege aquilo que, de uma certa maneira, está mais comprometido com os seus conteúdos, né? Com o seu repertório de vida, com o seu repertório em relação à representação de imagens. Olha, qualquer dúvida vocês podem me falar. Vou colocar aqui. A fotografia são sempre filtros, né? Muitas vezes eu vejo no Instagram, coloca no filter. Quer dizer, não existe isso. Que filtro que se está se falando? Tudo é filtrado. Né? No caso da fotografia, tudo é filtrado. Né? Você imagina que a principal tarefa da fotografia é, a partir de uma cena tridimensional, com 5 sentidos ativos, não só a visão, mas olfato, tato, audição e assim por diante, você tem que anular esses sentidos, ou eles te alimentarem, mas eles vão estar ocultos na geração da imagem. Né? Então já é uma transferência brutal daquilo que você está vendo por um retângulo. Né? Você está transferindo aquela sensação por um retângulo simples. Né? Então, muitas vezes, até falo para as pessoas, vocês sabem qual o perímetro do seu olhar? Qual a cerca?
né, que coloca qual a forma do perímetro do seu olhar, daquilo que você está vendo. Pouca gente sabe. Será que é uma figura como se fosse um feijão, uma ameba, né? Se são duas elipses? Ou seja, essa figura não é familiar para a gente. A representação da imagem, a figura mais familiar são quadriláteros, sejam retângulos, quadrados e assim para frente. Tem algum momento da experiência do homem, em termos de representação, que ele optou pelo quadrado. Talvez seja por causa dos cilindros de papiros, que para que eles abertos, eles poderiam ter as inscrições de uma maneira mais fácil e mais fácil de acomodar, mas essas primeiras superfícies que os homens usaram para representações são as superfícies rupestres das cavernas. Aqui não tinha retângulo, não tinha nada. Quer dizer, quem emanava significado é aquela figura da caça, é aquela figura do homem e assim por diante. Então, só para colocar para vocês a importância, né, desse trânsito, essa seleção que a gente faz até chegar no objeto fotográfico. Aí eu fiz uma seleção de imagens, de texturas, de sensações táteis, né, de sombra, né, de luz, e como se pudesse fazer parte desse kit, né, inaugural dos encontros nossos. Aqui, como disse, são obras, vamos dizer, desse acervo a céu aberto, né? E que é interessante porque são obras que elas, dentro dela, têm um espírito, que elas ficam ao tempo, né? Então, ela se transforma também pela ação do tempo, né? Aí foi uma mandíbula inferior que a minha filhota achou meio enfronhada dentro de uma grama, né? Talvez de um bezerro, tal, né? Então aqui é um campo minado de histórias, né? Ele não tem, ele existe como conceituação essa preservação, né, das cicatrizes, das soluções e das intermediações entre o homem e a natureza, né? Aqui é um trabalho do Fábio Del Duque, esse é um grande casulo, né? Que é interessante, né? Porque ele parecia, as vespas adoraram esse casulo, então teve uma leitura pelas vespas a partir de um casulo de um parente deles, né? Um casulo superdimensionado, mas é interessante que ele vira uma figura, ele até tem uma aparência de quase um manequim, né, de modelo, né, que é um meio corpo, né? Então ele está brotando, né, entre os troncos da árvore, né? Aqui de novo, né, é a primeira imagem, né, que a gente fez. Aqui também, né, esse pedaço né, uma sobra de uma arvoreta, né, que parece quase um lobo-guará, né? E um animal que disso a ideia era criar, né, um pequeno banco de imagens assim diário para fomentar, estimular a geração de imagens. Aí também material de obras que foram executadas aqui, obras no sentido artístico, né? Aqui é o tronco, né? Vocês estão vendo que tem uma ordem que vai alterando aqui ele, né, na condição, né, de como escultura mesmo estabilizada dentro do terreno. Aqui
Aqui é dentro do carro, né? Dentro do Fusca, né? Porque isso a gente sabe, né? Que tem objetos, né? Que fazem parte da nossa cultura, principalmente da cultura que é gerada no século XX, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Quando tem um boom de processamento de matéria, surge nylon, plásticos diversos, tal, né? E o Fusca, né, que chegou em determinado momento, ele é foi quase um logotipo, né, quase um sinônimo de carro, né? Houve uma grande troca de automóveis, dos automóveis importados da virada da década de 50 para 60, e o Fusca era era o carro, né, o carro do povo, né, que o próprio nome Volkswagen significa em alemão carro do povo, né? Aqui um caminho também aqui é uma intervenção também com o Fusca. Eu não sou é tão forte a imagem do Fusca que ele tem essa capacidade de ser quase um emblema, né? Então ele está tão, né, misturado com a cultura brasileira dos 40, 50 anos, né? Acho que da década de 50 até o final da década de 90, até o final da década de 80, a presença dele, né? Essa daí já retirada a mandíbula em cima de um cobertor, né? Essa imagem aí, na verdade, eu já fui expulso, né, do Instagram uma vez, já fui expulso do Face também. Tem uma patrulha fervorosa, assim, que é uma mistura de robô com pequenos colegiados, assim. Uma vez um fotógrafo do encontro que a gente estava falando exatamente sobre a censura, né, nas redes, ele falou que não só tem esse robô, como tem na Índia um conjunto de árbitros, né, que falam se a imagem é isso ou aquilo. E isso, na verdade, eu acho que não se deve ter preconceito, né? Então, a visão, né? Você, por exemplo, é comum você... de repente você está falando de um corpo nu, ele não é nem necessariamente erótico, né? Na verdade, ou pode ser, que é o que a gente tem, na verdade, né? O que a gente tem realmente é o nosso corpo, aquele que a gente toma banho, né, todo dia, nu, né? Esse é o limite do corpo e é isso que a gente tem. Então, é a nossa principal matéria, né? E é a nossa principal propriedade, é a única propriedade que a gente tem algum controle, né, é o corpo, né? E aí, quer dizer, é uma sociedade que admite que você venda cerveja, refrigerante, muitas vezes, agora não tanto, mas vendendo corpos, sabe? Seios volumosos, né? Nádegas volumosas, né? Isso é comum, isso você pode. Você vender o corpo, você pode. Quando você investiga o corpo, você quer tecer algum comentário sobre o corpo, aí eles partem de critérios, olha, não pode aparecer bico. Então é tão patético as imagens com um sinalzinho no bico, né? É de um nonsense, assim, absurdo, né? Quer dizer, o rei está nu, né? E ninguém vê isso, né? Então você vê várias contas em qualquer lugar, tanto o Face quanto o Instagram, que tem imagens. Você fala, bom, se eles estão me censurando, não dá para entender porque outras imagens convivem com essas daqui e não são censuradas, né? Eu acho que devia ter liberdade, quer dizer, eles que têm tantos instrumentos na mão, né, cria ferramentas para você criar padrões de acesso. De repente o robô passa, coloca sei lá, inventa alguma solução que não seja tão agressiva e tão despida, né, de raciocínio, né? Quer dizer, a truculência, parece que o não está muito mais na boca
imediatamente na boca do que uma coisa que seja intermediária entre o não e o sim, né? Aqui é um penteado da cabeça da Lucilene, que eu usei como um dos motivos. Pode passando. Eu acho que se a gente conseguir localizar esses trabalhos que foram feitos, aquele que usou se você conseguir localizar. Já associou. A sequência de volta depois do trabalho e tal. Pode ser. Bom, a gente vai apresentar aqui a sequência das referências que a gente deu. Eu repito, né? Vocês podem ir perguntando, pessoal aqui vai me mandando as perguntas aqui para... Pode ir passando, né? Muitas dessas imagens, elas são instantâneas, assim, no caso da Lu, a Lu coloca um tecido preto, ela estava com tecido transparente preto, né? Então surgiu essa imagem, aí detalhes, né, de textura, de vegetação rasteira, de coisas que são encontradas. A oca, né, que tem uma oca de uma nobreza enorme, assim, também a gente fez trabalho lá dentro. Aqui a Catarina, com a intervenção, uma ação no corpo da Lu, né, da Lucilene. Aqui muito, né, tem dessa... Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo já há muito tempo que chama Carbonários, que parte de algumas situações onde a carbonização, né, ou incêndio foi movido por interesses escusos, tipo a queima, quando teve a revolta das operárias de uma indústria têxtil lá em Nova York, eles fecharam as portas e incendiaram o edifício, né, campos de concentração, que essa coisa do fogo enquanto arma de destruição humana, né? Do jovem negro nos Estados Unidos, no Mississippi, que é no Alabama, se não me engano, que é sacrificado a partir do fogo, né? Então aqui também já é uma mimetização, né, de dois corpos, né, performando com, no caso, um fragmento de uma árvore, né? Então, e a outra lá no fim, como se fosse essa paisagem formada com essa alegoria, né, do fogo, da carbonização. Os carbonários foi um movimento de grupos assim do início do século XIX, que tem origem na Europa, né? Eles eram libertários e eles estavam ligados aos movimentos assim agudos políticos, né? Que definiam países, tal. Tem um representante que teve ações no Brasil, né? Que foi o Giuseppe Garibaldi, que acabou inclusive tendo a Anita Garibaldi brasileira como companheira, tal. Tiveram filhos, né? Então era um pouco essa história, né? Aqui é interessante, só voltando atrás, que foi uma coisa do final de né, da ação que a gente estava voltando, né, para a sede, né, da Serrinha, e aí a Lu pintada de preto e tal, e ela pega esse elemento, né, no chão, uma espécie de um caule, né,
extenso, tá assim, e que na hora que ela coloca no corpo, o corpo dela vira um espaço, começa a definir um plano, né, entre esse grande T. Então é como se fosse uma arquitetura, né, uma arquitetura definida por um plano ambulante, né. E aí estava eu, a Cata e ela só, né, os integrantes da oficina já tinham se recolhido, né? E foi interessante essa ação. E aí, de volta a Oca, né? Nossa, aqui é o início da interferência, né? Na verdade, está fora da ordem, porque foi a ordem dos comentários que a gente fez nos encontros, né? E um dos exercícios era criar uma narrativa. Então a gente evitou de ter as imagens muito uma depois da outra, tal, mas ter algumas fraturas assim, para que eles tivessem esses exercícios de narrativas também. Essa que eu falei, Lu, daquela imagem, né? A gente tem muitas vezes a gente constrói imagens que a gente já construiu. Então, às vezes o corpo, né, que está performando, ele alimenta a gente, né, para a gente buscar essas referências. Aí já é um exercício entre a Lu e a Raíssa, né, que foi uma outra integrante assim esporádica dos encontros nossos, esses 3, 4 dias. Aqui, conforme estava eu e a Cata foi imaginando intervenções no corpo da Lu, né? Então ela começa, mas isso já estava, porque a gente estava voltando, né? Mas exatamente pela luz, a Lu ter essa iniciativa de pegar essa peça de madeira, né? Isso instigou a gente em desenvolver um ensaio a partir disso, né? Está passando para outras imagens agora. Repetindo, quem quiser fazer pergunta, qualquer tipo de pergunta, de qualquer natureza, a gente está aqui para responder. Essa é Jones? Tá. Que muitas vezes o olhar da gente, na verdade, era uma reunião que a gente estava no começo, né, em relação aos trabalhos, né? Isso seria uma ação no ateliê, né? O primeiro foi o tronco, foi o grande disparador que uniu com a carcaça do Fusca, né? Desse primeiro dia. O segundo dia foi esses núcleos ligados, né, de árvores queimadas, tal, né, lidando com o carbonário, né, que eu tinha citado, né, e depois esse caminho que a Lu instigou a gente carregando aquela grande peça, tal. E por fim isso aconteceu ontem, né, a Lucilene sentada nessa poltrona. E essa imagem, por exemplo, muitas vezes uma imagem dessa para mim é muito mais potente em termos de erotizantes do que a pessoa nua, né? Então, como é que o robô enxerga uma imagem dessa? Como é que ela enxerga o erótico potente, né? É tão complicado isso, né? A gente está vivendo uma época de truculências, né? Que não tem
a delicadeza de intermediações, né? E, na verdade, tudo, né? A história da arte, na verdade, não existe hierarquização de cenas, né? Tudo, na verdade, é o nosso... A gente investiga, né? O assentamento humano na Terra, né? Quer dizer, do organismo humano e as coisas que cercam, né? Dos outros organismos, como no caso, né? Um cachorro, aí, as relações de... Né, nossa pata, né? Você vê, esse é um pé que é um pé ancestral, né? Daquele que está pisando, né? Que está alargado pelo contato como é um pé de uma bailarina ou de um bailarino também, né? Que fica macerando o piso o tempo inteiro, né? Que é o desafio dele, é basicamente a gravidade, né? Lu, você quer falar um pouco sobre o seu personagem aqui? Essa história com os índios e a sua relação com isso? Pode ser? Eu vou abrir porque esse daqui é um universo que a Lu tem uma certa familiaridade e que lida muito, né, com os temas que a gente desenvolve corporalmente. Boa tarde. Gratidão pela presença de todos, gratidão por tudo, por essa experiência, por estar aqui, pelo convite do Fábio, por estar aqui a primeira vez nesse festival maravilhoso. Estou muito feliz, estou muito realizada, assim, uma experiência muito, muito especial que a gente está vivenciando aqui. Então, esse momento foi, assim, o ponto, assim, né, vamos dizer assim, um ápice, né, da evolução, né, das etapas que a gente foi construindo, né, no desenvolvimento das performances. E como foi a última performance, então ela já veio assim com uma carga, né, já toda concentrada de tudo que a gente já estava desenvolvendo anteriormente. Então, eu senti bem assim no desenvolver uma evolução bem natural e gradativa. De toda assim uma investigação, assim como eu também senti, como eu cheguei aqui, foi um processo bem forte, bem intenso, assim, bem sutil também ao mesmo tempo, né? Muito profundo. A partir do convite do Fábio e da sugestão desse tema, né, para a gente investigar aí o que a gente pudesse acessar e de informação, né, que fosse canalizado como expressão sobre os povos originários. Então foi um tema assim que para mim particularmente mexeu muito, muito, muito forte. Aconteceu muita coisa aqui dentro e eu assim me remeti a essa experiência sempre assim como com as perguntas, né, de como eu poderia qual a forma que eu mais pudesse acessar e servir de canal para essas coisas emergirem, né, para esses conteúdos, né? Então foi um desafio grande e ao mesmo tempo muito especial, porque normalmente eu tenho assim um jeito de trabalhar e de criar e de já trazer muita coisa, né? Assim, minha bagagem, minha mala de figurinos que eu concebo, tudo isso é sempre uma coisa que transborda, né?
Mas a partir do momento que me conectei com essa proposta, tudo começou a acontecer diferente. Então, assim, realmente está sendo muito especial. E aí, esse momento, essa ação em especial, foi um momento que realmente veio uma carga muito forte, muito potente. E eu senti, vamos dizer assim, entrei na força, vamos dizer assim. Entrei na força e senti muitas coisas se manifestando. E aí o Vinícius, esse que está agachado na parte de baixo, que o Vinícius também era um integrante do grupo, né? Ele também fotografou. E nesse momento ele manifestou o desejo de participar também, de performar, que é uma coisa que a gente sempre também abre, né, esse espaço para esse movimento, né? Para os fotógrafos também poderem se experimentar, né, invertendo as posições, né? Então, podendo ocupar esse lugar também do corpo observado. Então, é isso que a gente promove também no desenvolvimento desses projetos, né? Um grande laboratório, né, de experiência, de experimentação, de investigação, de improvisação, da intuição aí tomando conta, e a gente vai criando e acontecendo tudo. Então, aí o Vinícius contracenando. Aí, nesse momento, a gente teve a intervenção do Fábio, né, na pintura do corpo, e tudo isso foi uma coisa que foi sendo construída, porque ele trouxe várias informações, assim, que ele foi tateando dessa pesquisa, né, quem passou por aqui, quem chegou, né, quem são esses seres, esses povos que habitaram aqui antes de tudo, né? Então aqui ele também tem uma história já de mais de 120 anos, é isso, Fábio? 120 anos que esse lugar existe como ocupação dos ancestrais dele, né? Mas ele está assim muito cavucando, né? O que veio ainda antes, né? Então é um tema que pra gente assim foi bastante instigante, muito, muito interessante. Aí esse cajado, né, que se tornou um cajado, é um pau-brasil. Então nesse momento teve essa intervenção do Fábio na pintura e da Catarina também. No decorrer do desenvolvimento da ação, a Catarina ela vai... Vocês viram que tem, naquela primeira imagem, estava iniciando, que tem só uns desenhos no meu braço, que ali foi o começo. Então a gente foi fazendo assim, todas as ações simultaneamente ao desenvolvimento da performance. A Catarina ia acrescentando, e nesse caso aqui o Fábio também, os dois desenvolveram essa parceria aí. Aí o Vinícius. Aí a gente misturou argila, que foi uma informação, então, a princípio, acho que o Fábio ia usar tinta, e aí chegou uma informação que a Catarina acessou, de que, assim, um dos povos prováveis, né, que habitaram aqui já, que eles usavam muito a argila no corpo, cobriam o corpo com argila, e com poucos adornos, e assim, que tinha uma simplicidade assim visual. Esse arranjo da cabeça também foi a Patrícia, nossa cozinheira aqui, que também, e o Fábio, que fizeram, que foram adornando, e a coisa foi sendo construída aos poucos. Essa imagem eu acho que foi do final, né? Todas essas imagens são dos alunos ou é do Gal? Não, essas são as que o Gal fez. Ah, que o Gal fez. Tá. Aí o Vinícius também, depois, hoje a gente conseguiu conversar, ele também, no depoimento dele, ele passou também por uma experiência bem forte,
Porque no caso, né, a gente vai cavucando e vai exercitando isso, então a gente acaba extrapolando os limites da representação, né? Então é uma coisa que vai realmente além, assim, do momento que as coisas vão se manifestando, a gente vive uma experiência além dessa condição de estar representando algo, né? A gente acaba realmente vivenciando, vivendo assim com muita intensidade o momento. Aí o belo pôr do sol no final da ação, né? É isso. Aí quando eu tava, foi quando tava começando as pinturas. E aí esse lugar é em frente ao ateliê do Fábio. E assim do ladinho tem esse laguinho que é perfeito. Nossa, tem umas imagens incríveis assim que abre uma imaginação assim, de repente você vai lá para o meio da floresta, né? Tem umas imagens assim muito sugestivas. Foi bem forte também esse momento. Aí foi a sugestão do Fábio para a gente ir no laguinho, para ver um momento assim meio de desconstruir, mas também surgiram várias ações bem interessantes. Aí uma espécie de um trono, né, que a gente estava aproveitando também. Aí eu tava improvisando com esse cajado. Pode passar. Lu, pode passar. Aí o Vinícius. Oi? Vai continuar? O Gal tá me dizendo, nós estamos aqui, o Gal tá aqui, a gente vai se revezando, se alguém quiser dirigir alguma questão mais direta para ele, nós estamos aqui junto. Então, aí assim, é tudo uma coisa assim que as coisas que vão se manifestando, né? A gente vai sentindo e vai deixando acontecer, né? Não tem nenhuma pré-combinado, ó, depois eu vou para lá, depois você vem para cá, não. As pontuações são muito poucas, né? Aí o ateliê, a parte de dentro. Aí foi um momento que antecedeu essa outra ação, né, que o Gal sugeriu que a gente desenvolvesse aí nesse sofazinho, e aí rolou essa história, esse espelho, né, ele foi o começo de tudo, essa cena do dia de ontem, né. E aí a gente vai brincando, né, muitas coisas eu proponho, né, muitos momentos eu dirijo naturalmente, outras o Gal sugere, né? Às vezes ele fala de um jeito, eu faço de outro, fica tudo bem também, e assim vai. Ele deixa eu desobedecer ele. Essa foi a última, até agora, foi a última imagem do dia. Já foi uma extra
as performances oficiais, né? Tipo assim, a gente acabou de fazer a análise dos integrantes. Aí o Gal, Lu, vem aqui. Ó, dá pra você vir aqui um pouquinho? Ó, mas tem que ser nu. Ah, tá bom. Aí tirei a roupa e a gente fez essa foto. Linda. Então, tem mais coisa pra gente ver? Então, agora tem as imagens do fotógrafo. As imagens do fotógrafo, você quer comentar, Gal? Tá, então vamos chamar o Gal aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para mim, eu posso voltar daqui a pouco, tá? Se tiver algum comentário, alguma coisa, estamos aqui. Tem uma questão que foi levantada sobre a diferença de ser presencial e via eletrônica, né? Tem diferença, sim, mas a gente tem que fazer com que fazer com que as ferramentas também sejam diferentes, né? A maneira de se colocar os temas, né? Como se trabalha também sejam diferentes, né? Então, acho que agora expondo os trabalhos, a gente percebe um pouco disso, né? Porque você imagina, na década de 60 e 70, a pop art, ela se valeu muito de colagens, de releituras de fotografias, como Andy Warhol, boa parte da obra dele é calcada em outras fotografias, inclusive uma série, né, de um acidente de uma ambulância, se não me engano, né, que ele recolhe provavelmente, né, do arquivo policial ou jornalístico e tal, e aquilo vira matéria para ele trabalhar, né? As próprias embalagens das sopas Campbell também virou, né, uma associação muito icônica, né, com o trabalho dele, né? E isso eu estou falando mais recente, mas desde a década de 20, com Bauhaus, né, os movimentos ligados a designer gráfico já utilizavam essa releitura de imagens captadas, que é o exercício que a gente fez principalmente para o grupo online. Eu acho que a sensação que a gente tem é que realmente essas ferramentas elas vão sofisticar mais, né? Elas vão atender e vai ser um tipo de suporte, repetindo, né? Que vai ser um suporte muito útil, assim, né? Era comum ter pessoas interessadas em oficinas que a gente dá, tal, mas e perguntavam quando vocês vêm para o Rio, quando vocês vêm para Recife e tal. Quer dizer, agora isso abrindo mais, né, e assentando tecnologicamente, assim, de uma forma mais serena, eu acho que vai ser um caminho interessante, que é o que está acontecendo, né, com acesso, né, a gente hoje tem a quantidade de pessoas captando imagens é exponencialmente maior do que antigamente. Então, está tendo uma formação do olhar muito mais complexa. Então, as pessoas me perguntam, nossa, Gal, agora todo mundo tem uma câmera, tem um celular, é óbvio, né? Porque todo mundo tem a visão. A maioria, grande parte do mundo, com exceção dos que têm deficiência de visão, eles têm quer dizer, a maioria das pessoas tem, né, tem a visão como sendo a linguagem, né, que nos alimenta, né? Boa parte do nosso repertório ele é formado pela observação. É claro que outros sentidos estão envolvidos, mas nesse século, principalmente nesses últimos 60 anos, né, as imagens invadiram, né? É só você dimensionar a quantidade de imagens que hoje a gente tem e a quantidade disso em texto, também essa proporção, em termos da imagem, ela ficou bem acentuada, né?
Isso de forma alguma anula outro tipo de linguagem, mas que a gente tem a visão, né, como uma espécie de condutora assim das nossas consciências, né, de consciências que eu falo do grupo de ciências que envolvem a presença humana na Terra, né? Se tem um acidente hoje no interior da Índia, isso quase em tempo real a gente está sabendo, coisa que há 50, 70 anos era impossível. Você pega um almanaque do estado de São Paulo comentando a guerra de 14, na Primeira Grande Guerra, as notícias elas vinham com um delay muito, muito grande, né? Era quase uma história recontada, né? Ou a partir da Guerra do Vietnã você tem as imagens, começam a ter imagens em tempo real, né? Então a gente está super alimentado por imagens. Isso não é um mal, muito pelo contrário, né? Uma vez um filósofo alemão, acho, falou que a gente não precisava mais ter imagens, porque tem tanta imagem que não precisava, mas na verdade a imagem também tem uma outra função, né? Quando você faz um selfie, né? Uma pessoa, vamos dizer, um extrato pouco equipado, né? Vamos dizer, da sociedade, né? Que tem poucas condições de equipamento e tal para gerar a sua vida cotidiana, mas tem um celular, ele faz uma selfie, ele fala, eu existo, passa a existir, ele coloca na rede, ele está existindo. Antigamente se só tinha a possibilidade de um retrato só num extrato muito específico da sociedade, há um século atrás, era muito difícil, né? Era assim, um grupo muito elitizado, né? Hoje não, hoje você está, né? De repente tem um irmão lá no interior do Ceará, ele faz um selfie, faz uma foto do lugar que ele mora e manda para você aqui em São Paulo, né? Então, essa condição é uma condição que está sendo afirmada, assim, esses instrumentos que dão uma sensação de pertinência da pessoa ao mundo que ele está vivendo, né? Então, hoje, se você, vamos dizer, um pai de família na virada da década de 80 para 90, uma família morava Jardim Ângela, tal, ele muitas vezes eu vi isso, ele entregava um filme no laboratório, depois ele ia pegar esse filme no laboratório, a balconista falava, olha, não saiu nenhuma imagem aqui, né? E a única que saiu, as cabeças estão cortadas, tal, né? Hoje não, esse mesmo pai de família faria essa foto, como eu vejo no Parque Ibirapuera, dirigindo a família, fala, filho, faz uma cara, dá um sorriso, chega mais para cá, tá cortando, vai mais para trás que não está entrando todo mundo. Olha o quanto mudou, né, de uma situação para outra, né? Então a gente está com uma geração já com uma formação complexa do olhar, assim. É óbvio que quando a pessoa quer mergulhar na área de fotografia autoral, é a mesma coisa que um escritor. O escritor, a grande parte da população sabe ler e escrever, mas não é por isso que todos são escritores. Mesmo aquele articulista, nem sempre um articulista, ele é um escritor, né? Ou um cronista, tem as crônicas, tá? Mas de repente ele não tem interesse nesse mergulho. E quer dizer, o mergulho para determinadas áreas de expressão, ele tem que ser mais profundo. E no caso da visão, para você ter uma autoria específica que reinforme o grupo com que você convive de uma maneira interessante, o mergulho é mais profundo, como foi com a literatura, né? Hoje, para você ter obras que tenham um destaque dentro de um meio, dentro de uma sociedade, ou mesmo até do grupo humano como conjunto, ela tem que brindar tudo o que aconteceu na literatura desde o início da literatura. Ela tem que ter consciência disso e fornecer para a gente esse processamento, né? Esse é o grande mergulho, né, em relação às linguagens, né? Agora a gente vai aproveitar, então, e passar agora alguns trabalhos que foram desenvolvidos aqui, né?
com o grupo online, né? Não, com o fotógrafo. Com o presencial. Presencial. Socorro. Socorro. Aqui no caso são 6 imagens, né? 10. 10. Ele construiu uma narrativa, né? No caso do Ângelo, acho que você pode. É interessante que ele usou a fragmentação do corpo, né? Para ter alguns conceitos de chegada, tal, né? Essa imagem é uma imagem interessante, né? Que ele até comentei com ele que muitas vezes a gente tem mapas geométricos na cabeça que organizam a construção das imagens, né? Muitas vezes eles não são verbalizados, né? Porque a própria intuição, na verdade, é um raciocínio que ele não tenha essa verbalização imediata, porque ele é um raciocínio, né? O raciocínio não necessariamente ele tem que passar pela verbalização. Então tem uma espécie de samambaia aqui que faz um pouco o papel, né, da caixa torácica dele, né? Aqui também tem uma estrutura interessante, porque aqui é o ateliê onde o Fábio Duque trabalha, essa é uma obra dele. Então ele usou a representação da natureza e no fundo tem o ateliê, quer dizer, ele usa essas duas sensações, né? Representação da natureza e aquilo que é realidade nesse conjunto passa a ser uma outra coisa, né? E essa estrutura muito forte em V, né? Dessa composição formada pelas pernas, formada pelos braços e os dedos, né? Nesse momento de coçar o dedo, que tem esse feixe de dedos apontando para a figura do Vinícius aqui, né? Tem uma construção, né? A fotografia é muito isso, né? Ligar os conteúdos com construções ou a ausência deles conscientemente, né? Quer dizer, mas é sempre uma construção, né? Aí no caso é uma imagem bem enigmática, né? No primeiro momento, assim, eu achei que fosse um cotovelo aqui e uma outra parte do corpo, uma parte do cotovelo, uma parte de costelas, tal, mas na verdade é um corpo contorcido contra ele mesmo, né? E ficou esse fragmento abstrato. Então, o olhar fotográfico para as coisas é uma outra coisa, né? Não dá para mostrar. Esses barulhos que surgem assim que eu não sei como mutar. E também faz parte dessa série, né? Você vê que aí é interessante, mas a anterior ainda é mais interessante, né? Porque a anterior te dá uma imagem que você exige de você decupar a imagem. Até você entender que corpo é aquele, né? Que parte do corpo ele exige, ele solicita de você essa aproximação. Aqui é uma ação que elas estavam tendo naquele toco de árvore queimado, né? E tem aqui, é interessante esse trabalho de primeiro plano e plano do infinito, né? Onde está, então tem essa coisa muito coloquial, né? Pés, mãos, tal, e de repente esse infinito. Aí também é um tipo, muda, né? Os aspectos, os gestos, tal, né? Aí também, na verdade, esse local a gente tinha escolhido exatamente pelo envoltório, né? Quase como uma peça de Art Nouveau, né? Que foi muito utilizada no princípio do século passado, né? A Art Nouveau teve uma explosão que era quase um intermezzo entre a vida urbana e a vida que antecedeu, né? Então os motivos eram motivos vegetais, ramos, árvores, né? Olha que interessante, aqui é uma outra foto, né? Vocês viram aquela foto que eu fiz, aqui já está o corpo da Thaísa e ele de uma certa maneira ele está dissolvido
né, nessa construção, né? Então você tem a direção do carro lá apoiada no capô do carro, né? Tem o corpo dela que é quase que ele tá se liquefazendo no próprio carro aqui, né? Então essa visão é fundamental você estar presente, né? É fundamental a presença para você, né, ter essa visão, né? A mesma coisa quando eu falo, por exemplo, em artes cênicas, uma ópera, né, uma ação de um músico, né, ou teatro, né, onde o seu organismo está presente, tem uma informação que é uma informação vital, que é você está vendo um organismo igual ao seu lá no palco, tendo uma ação, né? Não só no tempo real com o seu corpo, mas o seu corpo presente. Então, quando um cantor lírico dá uma nota extremamente difícil, é como uma atividade que o circo também sempre se valeu, né? É um trapezista, é um desafio para o próprio corpo. E você estar presente, você ser testemunho dessa ação é único, não tem jeito, não dá para ser virtual, né? Tem que ser organismo contra organismo, né, convivendo dentro da mesma ação. Aqui é interessante essa imagem também, porque ela lembra que ela tem uma certa conotação, né, parece uma servidora sexual falando com um cliente. É interessante, muitas vezes você pega um gesto, que esse gesto está impregnado de significados, e ele emana tanto significado, mesmo que ele está numa situação completamente, sabe, não é uma rua, não é um carro, não é uma situação urbana, mas esse gesto me lembrou isso, sabe, de uma servidora sexual conversando com o cliente. Vou passar mais. Bom, as perguntas podem ser feitas, a gente está aqui para responder essas perguntas de qualquer natureza. Aqui o Luciano Milano Filho está em pilotagem. Pilotando isso. Pode ir. Essa é interessante, né? Porque parece uma cena de origem, né? Com essa intervenção da Catarina, né? Que parece uma pintura rupestre, né? Esse encaixe que a Lu teve, né? Junto desse tronco. Pode ir. Aqui são sempre aproximações, né? Aqui tem uma pergunta que as fotos são diurnas, assim, elas foram todas diurnas. A gente chegou a ter, porque à noite era onde acontecia a atividade online, né? A gente já teve oficina que a gente trabalhou com light painting durante a noite, né? Então, a gente se baseou muito nisso, né? De ter as duas ações, porque uma estava alimentando a outra, né? Os registros diurnos alimentavam o grupo noturno, né? E tem, na verdade, precisaria ter uma estada longa, porque são tantos motivos. Imagina, a gente, na verdade, teve 3 sítios, assim, 3 lugares de ação, basicamente, né? Aqui são infinitos, né? Então, a gente... E é tal coisa, né? A paisagem diurna, ela é muito generosa também, né? Porque mesmo o Brasil... A quantidade de fotógrafos, de fotojornalistas de excelência, assim, de projeção internacional, tem muito a ver com essa história do Brasil ser banhado
por luz boa parte do tempo, né? Sem aqueles invernos rigorosos você dispõe de 6 horas ao dia de luz, né? Então, os fotojornalistas, eles têm essa condição, né? De um país de muito contraste, de um país continente, né? De topografia, né? De recortes paisagísticos diversos, né? E com muito tempo oferecido em termos de iluminação diurna, né? Eu faço muito light painting, tudo isso, eu merecia, mas você tem que fazer algumas opções, né? Sabe, que universo, né? Que o grupo vai trabalhar, o que a gente vai revelar, né? Aqui é um espelho, né? Teve essa série do espelho, né? O espelho, eu sempre falo que é uma peça muito interessante, né? Tem até um fato que para mim sempre me intriga, né? Que quando existe sempre uma coisa jocosa quando fala que os índios aceitavam espelho em troca de esmeralda. Eles falam, nossa, os índios aceitavam espelho. Isso mesmo no meu curso ginasial, que era ginasial, se falava, era muito comum, os portugueses bandeirantes, eles trocavam espelho por esmeralda. Mas é óbvio, né? O espelho é uma coisa muito mais interessante do que uma esmeralda. A esmeralda, em termos de mercado, de dinheiro ocidental, ou seja lá o que for, tem o seu valor, mas é um valor que não tem nada a ver com a característica lúdica que o índio vê no espelho. É uma esmeralda, você pega, olha, tal, ok, é uma esmeralda, uma pepita de ouro, você olha, ok, você pode pegar uma bola de dourada vendida numa rua tipo 25 de março, né, ou no Saara, lá no Rio, ou algum centro comercial que custa R$1, talvez ela seja muito mais espetacular, essa bola dourada, do que uma pepita de ouro. Se ela vale mais ou menos, mas em termos de lúdicos, ela é muito mais interessante, assim como é o espelho, né? O que a gente fez aqui. Esse é um trono. O Fábio tem... Qual a conceituação desse trono? Vocês conseguem? Era o sonho de uma noite de verão que a gente ia fazer para o festival presencial. Do Shakespeare. Na verdade, esse trono, o Fábio está falando que era um dos objetos cênicos, né, para os sonhos de uma noite de verão do Shakespeare, né, que o Guilherme Leme ia dirigir, provavelmente vai, né, passando esse período, e serviu para a gente como essa ocupação, né, alegórica aqui, com a ação da Lucilene e do Vinícius. Aqui é interessante, né? Aqui é um pau-brasil, né? Que em desfoque, né? Ele quase que parece também uma tinta derramada, né? Um elemento derramado no corpo da Lu, né? Então, a ação presencial tem a característica dela, né? De você escolher angulações, né? De você respirar em cima daquilo que está acontecendo, né? Mas nada anula, né? Foi como eu comentei para vocês, essas leituras, né? Porque mesmo no caso do pessoal que estava fazendo via eletrônica aqui, via plataforma, eu sugeria que eles podiam tanto recortar as imagens, pegar fragmentos das imagens ou usar elas inteiras, como podiam construir imagens a partir desses estímulos, o que aconteceu, né? Então a imagem, muitas vezes, ela podia funcionar como se fosse um estopim para desenvolver um trabalho dentro da casa presencial. Está aguardando aqui os movimentos do Lu para localizar outro trabalho. E a gente trabalhou até agora, né? Essa última foto que eu postei,
na minha conta, que deve estar talvez já na Serrinha, na conta da Serrinha. É uma foto que a gente também vai numa saideira, né? A gente estava vindo para o almoço, eu vi uma cena de um tanque dentro do lado, que faz parte do ateliê do Fábio. É uma cena de um tanque que é muito assim, ela remontava assim um outro tempo, assim, sabe, da paisagem de uma casa. A gente mostrou nessa série, não? Não? Ah, tá. Pode passar. Acho que a gente passou, não? Samba, né? Não? A gente já passou para eles lá. A gente passou para o outro para aula online. Ah, tá. Também você vê como altera, né, fotograficamente, né, o conjunto montado, né? Essa é a Renata, né, o trabalho dela. E a Lu, ela sempre, dependendo do tipo de ação que a gente vai ter, ela traz um kit, assim, de vestes, figurino, tal, né, para alimentar a gente aqui e meio fazer a leitura, né? A partir dessa leitura, ela vai traduzindo essa leitura em coberturas de figuras, né, construindo várias lâminas, né, de reconhecimento. Onde você está, você pode comentar também, né? Acho que dá para escutar, né? Dá para escutar a Lu. Você tem que ficar um pouco mais rápido para pegar o Essas são imagens que a gente passou para o grupo de trabalhos de manhã, né? Pode ir ao Vinícius. Então, as pessoas interferem, constroem a imagem, né, da maneira que elas estão. Esse é o grupo presencial. A Raíssa. E aqui, então dá para a gente, por exemplo, criar situações, né, as soluções que eles criaram de CPB ou cor, né, tudo isso foi discutido, né, aonde que essa relação de conteúdo e forma, né, como é que elas conversam, né? Que podia ser alguns do grupo online. Mas passou de todo mundo? Passou. De todos os fotógrafos? Agora os exercícios? Então, o exercício do grupo você passou um extra que seria a questão do box, né? Do mundo box. Esse vai só direto na. Pode ser esse daí, pode ser. Tá bom. Esse aí pode. Que um dos temas que é um exercício, uma atividade que há muitos anos eu dou, porque para fotografia ter autoria, assim, toda fotografia tem uma autoria, mas assim,
que tenha, que se desenvolva uma linguagem particular, né, que represente de alguma forma a visão de mundo de quem está gerando essas imagens, é o grande exercício, né? Porque maneiras de fotografar e fotógrafos de referência, eles estão aí, e você consegue, porque você tem a referência e tem condições de chegar, né? A gente sempre começa com uma empatia em relação a alguns autores, né? Em qualquer meio de expressão, olha, gosto do jeito que o Mondrian trabalha, ou sabe, do jeito que tal escritor escreve, ou que tal diretor de cinema concebe o material dele e tal, né? Isso você pode adquirir, mas em qual o momento que isso começa a ter, dentro dessas aproximações, uma linguagem específica, autoral? Eu dou, então, um exercício para as pessoas, que é fazer um autorretrato nu no box do banheiro. Com isso, eu consigo juntar dois universos, o universo do arcabouço moral, das ideias, de visão de mundo da pessoa, porque ela vai ter que expor uma foto dela nua, ou então insinuando que ela está nua, para um coletivo. Isso vai acontecer dentro de um box, que tem uma luz específica, tem uma arquitetura específica, lida com condições muito específicas de vapor ou coisa desse tipo, né? Então, no momento que você começa a cruzar atividades onde a experiência individual e orgânica, né, e os espaços específicos que as pessoas vivem estão entrando dentro das imagens, isso faz com que elas sejam únicas, né? Vamos ver essa. Você tem aí a do box? Pode ser do box. Ou do box ou da situação do banho, né? Do banho cotidiano. Tá vendo aqui? É muito interessante essa imagem. Ok? Essa é muito interessante essa imagem, que ela parece ser dois ambientes. É uma imagem eminentemente de construção fotográfica, né? De repente ele tem aquele ambiente, né, com essa luz quente, vermelho alaranjado, e aqui ele tem uma janela, é uma janela de desenho antigo, né, que a luz que provavelmente está banhando essa janela é uma luz natural, né? Então ele secciona a casa dele entre o espaço íntimo, né, e o espaço, a história da casa numa mesma imagem. É muito interessante isso. Tá, um pouquinho do lado. Vai trancar aqui? Tá. Esse também é um outro trabalho, é uma imagem única, né? Que foi por uma outra situação, essa coisa do rés do chão, né? Da massa do corpo em contato, sabe? A gravidade do corpo em contato com o chão. Quem lida muito com a gravidade, eu tenho ensaios sobre gravidade, sobre o corpo, sobre a ação da gravidade, mas se tem um pintor, o Lucien Freud, neto do Freud, inclusive, que lida muito com a massa do corpo, com a sensação da gravidade, sabe, do peso, sabe, do corpo, né, em situação de peso, né? Tem outro pintor, que é o Egon Schiele, que é um austríaco. Ele lida com outro caráter, sabe, o corpo ósseo, né, que é onde, no começo do século XX, o corpo começa a se voltar para dentro, né, para o organismo, né, mesmo mentalmente, né, com a psicanálise e tal, os corpos começam a representar ambientações internas, né?
que o Lu está batalhando aqui, porque a gente está construindo esse roteiro, né? Conforme, porque teve trabalhos que foram entregues hoje, inclusive, né? Também é um outro trabalho da Marilis, né? Feita com luz de vela, inclusive, né? Pode ir passando. Quase abstrata, né? Parece as primeiras imagens de fotografia do Niepce, né? Tudo com praticamente luz de vela. Aquilo lá é o reflexo, né? Num box de plástico. Aqui, não sei se vocês estão vendo, é uma imagem bem específica, que aparece parte do seio. E ali que ela criou uma série bem assim enigmática, né? Mais soturna. É que muitas vezes a própria situação que você está, conforme o recurso que você usa, ela te leva a determinados estados emocionais, né? Você numa casa de praia simples, assim, quase que de caiçara, e ao mesmo tempo optar por uma luz de vela, isso você já começa a ter um roteiro, né? Específico, né, em termos de representação do corpo. Pode continuar? Pode continuar mais uma. Acho que da Ana Paula, né? Aquele do Furô, tá aí. E esse exercício ele iniciou a partir de um curso que eu dei no Manding, que foram 19 anos, de 2001 a 2019, e temas que foram desenvolvidos a partir de experiências de ministrar cursos mesmo, sabe, de coisas que nasciam, que eu sempre acreditei assim né, nesses caminhos, né, o que leva a fotografia a ser um elemento né, que expresse a vida né, e as particularidades das pessoas. Esse é da Binache, né? É interessante porque esse é um furô, né? Tem esse primeiro plano que a gente não sabe se são as nádegas, sabe se é o seio, né? E então também obriga você a entender os elementos que entram na cena. Aqui ela se vale, né, dessa situação específica que ela está, que é bem diversa daquela que a gente apresentou agora da Marilis, né? Engraçado que essa textura que criou a água tem uma semelhança com aquela do corpo de ontem, da argila. Exatamente. Até a cor. Exatamente. Essa mão também, ela me lembra a minha mão. Né? A mão entre nádegas, glúteos. Né? Isso é interessante porque é uma imagem meio mãe terra, né? Porque é quase uma postura de parto, né? Quase um exercício de parto, e ao mesmo tempo a própria natureza meio que penetra dentro desse, né, desse gesto de acolhimento, ou de expulsão dela, né? Tá. Organiza, então. Aí. Bom, eu acho que deu para dar uma visão, né, Lu? Uma visão geral assim do que foi desenvolvido. Tem muito mais coisas aqui, mas o tempo seria muito extenso, né? Então, se vocês quiserem fazer algumas perguntas antes da gente finalizar nosso encontro. Estamos aqui. À disposição. Às vezes as pessoas mandam perguntas depois, no contato.arte.serrinha@gmail. Daí a gente encaminha para vocês.
Você coloca para mim o contato.arte.serrinha no Gmail. Tá, aí vocês podem enviar perguntas e a gente responde nessa mídia aí para vocês. Então a gente está se despedindo, é isso? É isso, vamos encerrar. Mais uma coisa. A gente está ainda mantendo os protocolos, foi uma conversa serena, né? Foi uma conversa serena, mas a gente espera que seja o início, né, de alguns procedimentos de convivência, de discussão de imagens, de produção de imagens na área da fotografia. E a gente também está aprendendo, né, com esses novos formatos, se adaptando, né? É verdade. Então, muita novidade. O importante é não parar, né? Porque a gente não para de produzir, de criar. Que bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão aí pela presença de todos. E até as próximas oportunidades aí para a gente compartilhar mais aventuras. Gratidão. Obrigado a todo mundo que estava conectado na nossa live Serrinha. Obrigado você pela presença e semana que vem tem mais.